Bom, vamos lá, pessoal. Essa aula eu queria fazer uma breve revisão do que a gente falou já sobre componente interno do computador, porque eu queria ligar a algumas novas ideias, né? Inclusive para a gente chegar ao ponto principal de hoje, que é justamente falar sobre internet e segurança, né, da informação, né, noções básicas disso, né, como evitar cair em algumas armadilhas. Bom, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar sobre essas peças, essas partes internas e externas do nosso computador, né? Temos aqui a principal delas, que é o nosso processador, que realiza todo o trabalho, né? O HD, onde a gente armazena dados, informação, né? Aqui outros tipos de, de componentes que podem armazenar dados, né? Armazenar arquivos. E aqui os pentes de memória RAM, né? Parece um pente de bolso, né? Essas placas, né? Essas peças. Por isso que o pessoal chama pente de memória, né? Como eu já falei, esse tipo de memória, como HD, é uma memória não volátil, né? Ou seja, quando a gente interrompe o fornecimento de energia, quando a gente desliga o computador, o celular, né? Os dados, os arquivos não se perdem, né? Ao contrário, por exemplo, da memória RAM, né? Essa pecinha aí, a placa, né? O pente de memória RAM, né? Esse tipo de memória ela é considerada volátil, ou seja, quando a gente desliga o computador, desliga um celular, a gente perde esses dados que a gente estava carregando. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, são os vídeos que a gente está assistindo no YouTube, né? Geralmente a gente espera carregá-los para conseguir assisti-los, né? Se eventualmente no dia seguinte, né, ou imediatamente a gente desliga o celular, né, e a gente volta a acessar esse material, volta a acessar esses vídeos, né, a gente vai ter que passar por esse processo de carregar, né, esses vídeos novamente, porque, enfim, esses dados se perderam, né, o vídeo não ficou armazenado como se ficaria se a gente tivesse feito um download, baixado esse vídeo e guardado num HD, por exemplo, né. Ó, isso aqui é a placa-mãe, onde essas peças, esses componentes internos, né, vão se encontrar, vão ser encaixados, né, e para o computador funcionar, né. A ela também serão ligados os dispositivos externos, né, os chamados periféricos, mouse, impressora, teclado, monitor, né, caixa de som, fone de ouvido, por aí vai. E essa placa de mãe, a placa mãe, assim como esses dispositivos que a gente liga a ela, né, esses componentes internos, né, eles vão ser reservados, vão ficar guardadinhos, né, dentro de um gabinete, de um CPU, né, essa unidade de processamento central, né, justamente para evitar poeira, evitar umidade, né, enfim, evitar que esses equipamentos danifiquem, né, deteriorem mais rápido, né. Uma caixa de proteção, vamos pensar assim. Ó, estava falando desses periféricos, né? Periféricos de entrada, onde a gente insere informação, né, no computador, a gente realiza comandos, né, para o computador executar. E dispositivos, por exemplo, de saída, em que a gente recebe informação, né? A gente consegue ver o que a gente está fazendo, né? Como se o computador falasse com a gente por eles. Tudo isso, né, porque eu gostaria de mencionar como é que o computador faz para digitalizar uma coisa, né? Transformar em arquivo algo. Né? Ou seja, você bate uma foto, né? Como é que o computador entende, como é que ele armazena os dados daquela foto, aquelas partes, né? Como é que o computador traduz isso, né, para o chamado texto binário, né, que é a forma, é a linguagem com a qual o computador guarda esses dados, né, entende esses dados. Ao invés dele guardar a foto como um todo, né, ele a traduz
nesse texto binário, que é composto de quê? De dois elementos, né? O 0 e o 1. O que isso quer dizer? Uma forma fácil de pensar sobre isso é pensar em fornecimento de energia, né? O 0 seria corte de energia, né? Está passando corrente elétrica, não está passando, né? E o 1 seria, né, esse fornecimento de energia, está passando a corrente elétrica. Mas então quer dizer que num texto binário o computador fica ligando e desligando o tempo inteiro? Não é bem assim, né? Não é que o 0 ele para de ter, né, esse consumo elétrico, esse consumo de energia, né? Vamos pensar que é como se fosse uma diminuição nessa intensidade, né? Então o 0 é um consumo menor de energia, né? E o 1 um consumo maior, né? Então o computador fica variando, oscilando, né, entre essas duas possibilidades, né? Não é que o computador liga e desliga o tempo inteiro, né? Senão a gente ia estar constantemente, o tempo inteiro, lidando com informação perdida, né? Como eu mencionei, informações do tipo voláteis, né? Essas memórias voláteis, né? Então, toda vez que houvesse um 0 no texto binário, é como se o computador desligasse? Não, não é bem isso, né? É só um fornecimento menor de energia, né? E um fornecimento maior, né? Então, é só essa variação na intensidade e não um liga e desliga, né? Senão a gente não ia conseguir armazenar dados temporários, né? A gente nunca ia funcionar a memória RAM, né? A gente já está sempre perdendo dados porque a gente já está sempre perdendo energia, informação, né? Bom, uma coisa que eu acho legal da gente falar, e não precisa decorar isso, mas essa ideia de bit, né? Bit é essa unidade menor de informação, de armazenamento de dados, né? Um bit, ele, enfim, são duas possibilidades que se apresentam, né? Ou 0 ou 1. Né? Então um bit, essa célula, essa unidade, esse grãozinho mínimo, né, de informação, um bit quer dizer que lá vai estar escrito 0 ou 1 nesse texto binário, né? 2 bits, por sua vez, né, já são 4 possibilidades. Né? Pensa 2, né? Pode ser 0 e 0, pode ser 0 e 1, pode ser 1 e 0 e pode ser 1 e 1. Né? Então, assim, isso na matemática, né, é uma análise combinatória desses dois algarismos. Né? Isso a gente pode também representar em forma de potência, né? Essa representação exponencial, né? São dois algarismos, 0 e 1, né? 2 elevado a 1, né? É 2 vezes 1, né? Que é igual a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. E assim por diante, até a gente chegar em 8 bits. 8 bits são 1 byte. Aí que o negócio começa, né, a crescer, né? Já uma quantidade maior, né, de possibilidades de escrita desse texto, né, em forma binária. 1 kilobyte, quilo vem de 1000, né? Por exemplo, metros, né, e quilômetros, né? 1 quilômetro são 1000 metros, né? 1 kilobyte são 1000 bytes, né? Ou 8000 bits, né? Mas a gente vai contar a partir de agora por bytes, né? 1024 para ser, né, mais preciso, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, né? Vamos desprezar esses 24 aí, né? E vamos contar, né, só essas casas maiores aqui, né? Aproximadamente, vamos dizer assim, né, 1000 bytes é 1 kilobyte. 1000 kilobytes, né, 1024 kilobytes, né, são 1 megabyte. 1000 mega, 1 giga. 1000 giga, 1 tera. E assim por diante, né? Então imagina, né, nesses nomes maiores aqui, o quão, né, deve ser igual, né, essa quantidade de bytes. Imagina a quantidade de bits, né? Imagina a quantidade de possibilidades entre 0 e 1, né? Então, esse arquivo, quando ele é digitalizado, uma foto, um texto, né? Ele vira para o computador, né? 01, 0001, 101, 01, 01, 01, né?
uma infinidade de possibilidades de como pode ser escrito, né, usando só 2 algarismos, o 0 e o 1. Precisa decorar isso? Não precisa, mas é mais para a gente ter uma ideia de qual é a linguagem do computador, né? Como é que ele entende isso, como é que ele converte, né, um arquivo, né, físico em digital, né? Como é que ele armazena essa informação, né? Como é que isso é traduzido. Em outras palavras, qual que é o projeto de digitalizar um arquivo? É assim que o computador entende, né? Essa é a linguagem que ele usa, né, para armazenar esses dados de uma forma eletrônica. Beleza, vencida essa etapa, eu queria fazer uma breve introdução, né, um breve histórico da internet. Acho que é importante, né, para a gente compreender como o processo se deu, né, e como as coisas, até a gente chegar hoje em dia, e trago também uma prospecção futura, né, que não tão futura assim, já está acontecendo hoje em dia, que é a internet das coisas, né, essa nova fase da internet. Mas para isso, né, vamos falar um pouquinho de como surge e por que a internet, né? O contexto em que a internet aparece é o contexto, né, da Guerra Fria. Eu já falei para vocês, né, sobre a diferença de edição e montagem, né, que é essa nomenclatura, né? Antigamente se usava montagem, depois edição, né? Essa mudança, ela acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Antigamente a Europa era uma potência, né, cultural, econômica, e se referia à edição como montagem, né? Na França, principalmente, né? Montage é essa palavra francesa. Com o fim da Segunda Guerra, a Europa está arrasada, né? A nova potência do mundo se torna justamente os Estados Unidos, né? E daí vem o termo, né, film editing, né? Edição de filme, né? Edição de vídeo, né? Atualmente, né? Então, nada mais é do que uma mudança, né, de potência, né? Portanto, essa nova potência usa a sua linguagem, né? Esse novo país, né, forte economicamente, culturalmente, né? Ele impõe sua linguagem, né? A mesma coisa acontece, né? A mesma coisa não, eu diria que logo após esse período, né, a Segunda Guerra, acontece um período chamado de Guerra Fria, né? Esse bloco vencedor, formado, enfim, pelos países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e a Rússia, que na época era um bloco, né, chamado de União Soviética, né? Ficam esses dois lados, né, tensionando, né, brigando por poder, Estados Unidos e a União Soviética. Esse período foi, né, como diz o nome, né, foi a Guerra Fria. Foi um período de espionagem, foi um período de tensão, né? Não foi um período de conflitos, né, de embates armados e bombas e explosões, né? Mas foi um período de uma disputa política, de uma disputa intelectual, uma disputa cultural, né? Uma época de muita espionagem, muita sabotagem, né? E é dentro desse contexto, né? O bloco soviético, por exemplo, há uma ideia de conquista do espaço, né? Uma corrida, né, aeroespacial, né? Que de certa forma o bloco soviético acaba dando a largada. Eles são os primeiros a lançar um satélite, né, um satélite artificial que fica girando em torno da Terra e soltando informações, né, batendo fotos, fazendo leituras, né, da superfície do planeta e jogando informações, né, transmitindo esses dados, né, para a base, né, para a antiga União Soviética, né. A União Soviética também é o primeiro bloco, o país, a mandar o primeiro homem para o espaço, né? Então existe sempre essa coisa de um lado faz uma coisa, o outro tem que se apressar para não ficar para trás, né? Dentro desse contexto de conflito político. E os Estados Unidos, né, eles acabam desenvolvendo os intelectuais, nos campi das universidades, né, eles desenvolvem, né, um sistema de comunicação entre computadores para essa troca de informação, né?
E isso acaba se popularizando, né? O que antes era é, universidades, uma conversando com outra, trocando dados, né? Cientistas, né? Trocando informações sigilosas e importantes, né? Isso acaba se expandindo, né? Ó, na época se chamava ARPANET, né? Era o nome dessa rede, né? Que interligava essas grandes universidades. Trago aqui uma imagem que é interessante, a beça, né? O quão rápido, né, as coisas vão, a tecnologia vai se disseminando e se atualizando, né? Como cada vez mais, a cada lançamento, a cada novidade, né, as coisas acontecem de forma muito mais rápida, né? E aqui tem uma lista, né, de invenções, né, de feitos da civilização humana, né? O tempo que cada uma dessas invenções demora desde sua invenção, né, estabelecimento, até atingir 50 milhões de usuários. Por exemplo, a eletricidade, né, inventada em 1873, descoberta, né, em 1873, e, portanto, passa a ser comercializada. Ela leva 46 anos até atingir a marca de 50 milhões de usuários, de consumidores, de clientes, né? O telefone, 35 anos. O automóvel, 55 anos. O rádio, ele leva 22 anos para atingir, né, esse número desse público, né, esse contingente. A televisão, 26 anos. O micro-ondas, 30. O computador, 16 anos. O celular, 13 anos. A internet, pasmem, né, ela levou 4 anos apenas, né, desde sua criação até atingir essa marca, né, essa quantidade de pessoas utilizando. Então, olha como foi veloz esse processo, né? A internet é um conglomerado de redes em escala mundial, de milhões de computadores interligados, que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados. É uma rede de redes de computadores, né? Isso é muito interessante. É um espaço, né, uma infraestrutura, né, para você trocar mensagens, né? Tem serviços de comunicação instantânea, né, compartilhamento de arquivos. Isso é muito interessante, né? Como é que a gente acessa a internet, né, hoje em dia, né? Antigamente era um negócio muito complicado, né? Eram computadores enormes, né, do tamanho de salas, né? Então era uma coisa, né? E hoje em dia a gente já fala em computadores portáteis, né? Dispositivos smart, né? Dispositivos que têm internet, têm acesso à internet e estão muitas vezes até no nosso bolso, né? São chamados smartphones, né? Fala-se muito hoje em dia em Smart TV. Essa TV smart vem de esperto, né? Inteligente, né? Então é uma TV que tem acesso à internet, você pode baixar aplicativos, né, dentro dela, pode navegar em sites, né? Pode até se comunicar com pessoas. Por exemplo, se a gente pode jogar jogos, né? Se o meu colega ele está em um outro lugar do Brasil ou do mundo, ele tem o mesmo videogame que eu, né, o mesmo console, né, e a gente está jogando o mesmo jogo ali, a gente consegue se encontrar dentro desse jogo, né, interagir, jogar junto, né, porque esse aparelho está ligado à internet. Mesma coisa, tablets, né, notebooks, né, laptops, computadores e afins. Olha que barato essa notícia. E uma coisa que vale a pena tentar é que essa é uma notícia de 2002, né? Tem 21, faz agora em 2023, vai fazer 21 anos essa notícia. Isso é uma coisa tão recente, o assunto que ela traz, uma coisa que está sendo, né, disseminada, popularizada agora, e desde antes já se falava, né? Que é a internet das coisas. Olha só, essa notícia é a notícia de uma geladeira. Aparentemente ele tem um televisor na frente dela. Você consegue ali navegar na internet, ver um vídeo, conversar com alguém. Mas o que é mais interessante é porque esse tipo de aparelho
ele vai ter câmeras dentro dele, né? Então você tem várias câmeras dentro da sua geladeira, você não precisa abrir a porta, né, para ver o que tem lá dentro. E você não necessariamente precisa estar em casa para ver o que tem dentro da sua geladeira. Então você não precisa, isso acaba um pouco com a ideia de você fazer lista ou se esquecer, ou acaba também com o risco de você esquecer alguma coisa quando está no mercado, né? Porque você pode remotamente, a partir do seu smartphone, por exemplo, acessar essas câmeras e ver o que tem lá dentro. Isso é uma loucura, né? Mais do que isso, você pode também incluir informações nessa geladeira do que falta e do quanto tem de cada coisa, né? Ah, tem tantos gramas de tal coisa, de tal verdura, tem tantas unidades de tal fruta, tem não sei quantas caixas de leite, de suco e por aí vai, né? E esse aparelho te ajuda a ir controlando, né? Tendo uma noção de quantidade das coisas, né? Então é uma coisa que não só te ajuda a fazer lista, né, mas te ajuda a muitas vezes a regular a sua dieta, a regular quantidades. Você pode compartilhar informações com, às vezes, um médico, um nutricionista, né? É uma coisa que faz a gente ficar meio impressionado, né? E mais do que isso, né? Não só uma geladeira, né? Hoje em dia você pode comprar smart, digamos, tomadas, ligar esses equipamentos a... Tem ar-condicionados, por exemplo, televisores que são smart, né? Então, às vezes você está chegando em casa, você está no engarrafamento, né? Tá aquele calor. Opa, eu quero chegar em casa e eu quero que minha casa já esteja climatizada, as luzes estejam acesas, tal música esteja tocando, né? Então você consegue mandar, né, na sua casa de longe dela, né? Você consegue ligar uma luz, ligar uma música, ligar um ventilador, um ar-condicionado, antes mesmo de você pisar em casa. Aí quando você chega em casa, já vai estar tudo ali configurado, né? Olha que loucura isso. Bom, vamos voltando um pouquinho. Como é que funciona, né, esse acesso à internet? E com isso eu gostaria de fazer também um comentário sobre a lei que regula esse tipo de serviço no nosso país. Você, a gente, né, às vezes num computador, num celular, né, a gente vai ter o nosso dispositivo. Para ele acessar a internet, necessariamente a gente vai contratar o serviço de um provedor, né, uma operadora. E essa empresa vai ser responsável por nos conectar a essa rede de computadores, né? Para a gente poder fazer busca, para a gente acessar vídeos, né? A gente vai conseguir acessar esse conhecimento, né? Interagir com as pessoas a partir dessa mediação, né? A partir desse serviço prestado por esse provedor, por essa empresa, por essa operadora, né? O que é interessante, eu diria triste, né, com relação ao nosso país, é porque a gente tem uma lei que obriga as operadoras, essas grandes companhias, a de fato fornecerem somente 10% do que eles anunciam. Então, às vezes você está vendo ali um anúncio de internet de 300 megas, internet de 150 megas, né? Aí você contrata o serviço, vai na sua casa, faz um teste, né? E ali está dando picos de 30, 15 mega, né? Porque esse é o pulo do gato, né? Tem uma lei que obriga essas companhias somente a produzir, elas são obrigadas a entregar somente 10% do que elas ofertam, do que elas estão fazendo propaganda. Então isso é uma bela de uma propaganda enganosa, né? Bom, tem aí um diagrama, né? Nós, clientes, né, seja nosso celular, nosso tablet, a gente vai contratar essa empresa para poder acessar ali o Facebook, o Insta, o TikTok, né, o Snapchat, acessar o Google Meet para ver uma aula, acessar o YouTube para ver um vídeo, né? Acessar o Google para buscar algum texto, ler alguma reportagem interessante. É assim que funciona, né? É através
desse contrato de serviço desses provedores de acesso. Como é que a gente pode, né, quais são essas modalidades desse fornecimento da internet, né? Rede telefônica, a rede de telefones celulares, 3G, 4G, hoje em dia fala-se no 5G, né? Esse G é de gigahertz, né? Lembra de quando eu falei de frequência para vocês, de ondas eletromagnéticas, né? É não sei quantos mil gigahertz, né? No caso 3G são 3.000, é uma onda, né, que tem uma frequência, né, de tantos gigahertz, né? O 4G já é uma onda maior, mais forte, né, que ela já caminha, né, ela é muito mais ampla, né, ela já caminha muito mais livremente pelo mundo. 5G então já é um sinal muito mais forte, né, muito mais superior, né, que aumenta essa frequência, aumenta esse fornecimento, né, desse sinal, né. Temos internet por rádio, né, por antenas, né, no caminho até a aldeia, né, a gente vê várias antenas de rádio que estão ali fornecendo esses serviços de internet, né, elas são responsáveis por distribuir, aumentar esse sinal, né, para regiões mais remotas, né, mais distantes, regiões, né, gigantes, né, de uma proporção muito grande, né, então à medida que o sinal é emitido, ele às vezes chega fraco, então é importante ter essas torres que repetem, que fortalecem esse sinal, né. Internet via satélite, né, que é justamente esse sinal, esse serviço, né, ele é emitido, né, por esses satélites, né, esses equipamentos que ficam em órbita do nosso planeta, girando, né, e enviando esse sinal de cima para baixo, né. Eu acho que é o nosso caso, né, na aldeia, né, a HughesNet, né, a Telebrás, né, são as operadoras, né, que via satélite fornecem, né, a internet, né, que tem essa cobertura, né, que cobrem essa região através de satélite, por exemplo, né. Aqui um dos principais, né, navegadores do mundo, né, que são esses programas por onde a gente faz busca, por onde a gente muitas vezes assiste um vídeo, baixa uma fotografia, né, esse navegador, né, é o aplicativo, é o programa que conecta a gente à internet, né, que facilita, né, que permite as nossas buscas, o nosso navegar pela internet. Safari é esse primeiro, ele é específico da marca Apple, né? Mozilla serve tanto para Windows quanto Apple, né? O Opera, esse é um dos menos comuns, né? O Internet Explorer, que é exclusivo do Windows, né? E temos aqui também o Chrome, né, que ele é feito pela Google, né. Eu quero fazer, se possível, na próxima aula, a gente falar sobre o Windows, falar sobre o sistema operacional, né, e eu quero puxar um pouco a discussão no fim da próxima aula para essas ferramentas da Google, né, o próprio Chrome, que é o navegador, o Drive, que é esse espaço onde você pode, de compartilhamento de arquivos, você pode armazenar seus arquivos, né, deixá-los na internet, né, sem necessariamente precisar jogá-los num pendrive ou no seu próprio celular, eles ficam armazenados na sua conta. Quero falar do Gmail, né, quero falar do próprio YouTube, né, e do Meet, né, são todas ferramentas dessa grande empresa que é o Google, né, que começa apenas como uma ferramenta de busca, de pesquisa na internet, mas fica tão grande, né, e começa a oferecer esses demais serviços. O que a gente pode fazer na internet, né? Ter essa aula aqui agora, por exemplo, a gente está na internet, a gente está se encontrando agora, né, nesse lugar, né, que é a internet, nesse lugar não físico, né, nessa nuvem, digamos, né. A gente está geralmente, possivelmente em algum servidor, né, pelo mundo, ou distribuído, né, em vários servidores pelo mundo, né. Mas a gente está num lugar não físico agora, se encontrando, tendo as nossas aulas, vendo esse vídeo, né.
Enfim, a gente pode trocar correspondências eletrônicas, né? E-mail, né? A gente pode compartilhar arquivos, como eu falei, o Google Drive, né? O Google Docs, né? A Dropbox, páginas pessoais e corporativas, né? Fazer um site pra gente, né? Como nossa própria biblioteca Munduruku. Podemos ter acesso às nossas redes sociais. Podemos jogar, né? Fazer operações bancárias, realizar compras, assistir vídeos, filmes, né? Fazer pesquisas, fazer encontros, fazer reuniões, né? Enfim, são infinitas as possibilidades que esse espaço, né, que essa ferramenta nos permite. A pedido da professora Elciene, né, eu queria fazer uma fala agora no final sobre segurança da informação. Né? A professora ficou interessada nesse assunto e eu concordo, eu acho muito importante a gente, ainda que de uma forma bem breve, né, falar sobre isso. Aqui estão alguns exemplos de parasitas, né, de pragas virtuais, né, de aplicativos, programas maliciosos, né, perversos, que servem para roubar nossos dados, que servem para danificar nosso computador, né, prejudicar o conteúdo nosso que a gente produz. Vamos lá, um a um. O vírus, né, é o programa que infecta o sistema. Ele pode se instalar por meio de um hospedeiro, um outro programa, né, e pode modificar e provocam danos ao computador. Né? Ele pode até, enfim, queimar um componente, né? Danificar uma peça física mesmo, né? Do seu computador. Worms, né? Ou seja, traduzindo em português, vermes, né? São programas que se propagam pela rede explorando vulnerabilidades de softwares instalados sem a intervenção do usuário. Né? É uma coisa ali que se instala no seu computador e muitas vezes até se multiplica, né? Quem nunca viu, às vezes, um passarinho, né? Que ele morreu, aí tá o corpinho dele ali já se decompondo, né? Começam a aparecer vários bichinhos, várias larvinhas ali, né? Aqueles são vermes, né? Eles vão se multiplicando, né? E aumentando, né? É bem essa ideia, né? Desse programa malicioso, né? Trojan, né? Vem de cavalo de Troia, né? Na antiguidade a gente tinha guerra entre gregos e troianos, né? Troia, enfim, porventura acaba virando uma cidade-estado chamada Roma, que vem, né, a se unificar e se transformar num país chamado Itália, né? Então é a guerra entre a Grécia antiga, né, e essa nação ancestral da Itália, né? Digamos assim, né? Não é a mesma coisa, né? Mas digamos que, né, o mito de fundação desse país, né, remete diretamente aos troianos. Aí quem já ouviu falar daquela expressão, presente de grego, né, aquele presente assim que nem é tão bom assim, né? Então o que acontece nessa guerra da antiguidade? Os gregos presenteiam os troianos, né, esse cavalo de Troia, né, que é uma escultura enorme ali de madeira, né, em forma de um cavalo. Né? Aí os troianos acham que tá tudo bem, né? Ah, que legal, né? O meu inimigo finalmente me deu um presente, né? Ele tá assumindo ali que somos superiores, que estamos ganhando a guerra, né? Mas na verdade não, aquele cavalo, aquela escultura de madeira estava cheia de soldado, né? Os troianos, eles colocam essa escultura dentro da cidade, né? E de noite, quando está todo mundo dormindo, esses soldados saem, invadem a cidade, fazem aquela, né, destruição, rendem todo mundo, né? E assim ganham a guerra. Né? Então essa praga, esse parasita virtual, o Trojan, né? Ele tem muito essa ideia, né? Você acha que é uma coisa inofensiva, né? Mas é um software que realiza várias tarefas, né? Ele se instala ali no seu computador, né? E ele fica ali camuflado, ele fica escondido, né? Realizando esses malefícios. Ó, aqui tem um print, né, da interface dele, né, desse programa, né?
keylogger, né? Essa peça, né, que instalam, né? Muitas vezes eles têm uma, vou botar aqui, ó, essa é a cara do programa, né? Mas olha aqui, é uma pecinha que muitas vezes eles instalam, né? É um hardware mesmo, né? Um dispositivo físico mesmo que às vezes está encaixado no seu computador. Então é uma coisa que eu fico falando, muito cuidado quando vocês forem acessar computadores públicos, né? Vocês estão numa lan house, sempre dá uma olhada, vocês já conhecem quais são as peças do computador, né? Sempre dá uma olhada se não tem uma coisa estranha ali, né? Esse, por exemplo, está ligado no seu teclado, né? No teclado aqui desse computador, né? Aqui embaixo, né, dessa imagem a gente tem um teclado ligado direto e depois um keylogger entre o teclado que se encaixando no fio do teclado e no encaixe do teclado, né? Ou seja, essa pecinha aí tá mandando informação lá pro hacker, para esse criminoso, esse bandido, roubando os dados. Então tudo que você digita, suas senhas, né, suas conversas pessoais, estão sendo monitoradas, estão sendo, né, enviadas para uma pessoa, né, que você não autorizou que tivesse acesso, né? Então tomem cuidado, vocês vão sentar diante de um computador que não é de vocês. Opa, tem um pendrive aqui, eu não vou mexer não enquanto, né, não sair tirar esse pendrive, né? Se tiver uma coisa estranha ali ligada, né, ou retire essa coisa, ou nem utilize esse computador, né? Nem realizem operações pessoais ali, né? Spyware, né, vem de espião, né? Spy é espião, né? É um programa que justamente também faz isso, né? Ele transmite seus dados, né? Às vezes não necessariamente ele está executando alguma coisa, né? Mas ele está roubando as informações. A pessoa está assistindo tudo que você faz, a pessoa está recebendo tudo que você digita, né? Então isso é um perigo. Backdoor também, né? Porta dos fundos, né? Uma coisa que facilita o retorno. Às vezes é um computador, um programa, um aplicativo que a pessoa instala e ele deixa um acesso ali, uma porta, né? Digamos, para que esse hacker, esse invasor, esse atacante, né? Possa vir e voltar, né? E facilita o retorno dessa pessoa. Ó, o adware, né? Que vem de advertisement, que traduzindo é propaganda, né? São essas telinhas, aparentemente uma propaganda, né? Clique aqui, você ganhou, você foi sorteado, clique aqui para tirar seu prêmio, né? Hoje em dia fala-se muito em bait, né? Clickbait, né? Essa isca, bait é isca, né? Uma coisa que às vezes você clica achando que é uma coisa, mas na verdade é outra, né? Você clica e de repente você já caiu numa armadilha, a pessoa já está roubando seus dados, né? Sem sua permissão. Então, muito cuidado com essas coisas. Clique aqui, você foi sorteado, você ganhou, conheça pessoas na sua região, né? Então, toma cuidado com essas falsas promessas, né? Que aparecem às vezes. Ó, aqui tem uma lista de mensagens eletrônicas, né? E-mails, né? Por exemplo, que enganam, né, a pessoa e como é que eu posso dizer? E fazem com que a pessoa, né, tenha a intenção ali de criar, de clicar, de baixar um arquivo, né? É uma coisa que gera essa vontade da pessoa acessar, né? É uma fraude eletrônica, né? E começa a acontecer agora principalmente por celular, por SMS, por WhatsApp, né? Então, muito cuidado com números desconhecidos. Não cliquem em nenhum link de número que vocês não conhecem. Na verdade, eu não clico em link nenhum que eu recebo por SMS ou WhatsApp. Não conheço o número, não sei quem é a pessoa, né? Às vezes eu ligo para saber quem é, né? Quer dizer, às vezes eu nem ligo, mas se a pessoa está chateando muito, entrando muito em contato, né? Pode ser importante. Mas geralmente eu só vou abrir link de SMS, de mensagem, de torpedo, né? Quando é recuperação de chave, recuperação de senha, né? Geralmente é um número, um token que eles chamam, né? Para você alterar uma senha, para você realizar um login, para você ativar, né? Autorizar um aparelho, né? Por algum serviço, né? Essa é a única coisa que eu clico, né? Fora isso,
Não fica entrando em mensagem de você ganhou isso, ou clique aqui para acessar, ver as fotos, parará, parará. Isso é roubada, pessoal. Ó, olha como é malicioso, né? Esse aqui é um exemplo de um e-mail, né? Convite de formatura, né? Oi, tudo bem? Tô te mandando, né? Olha aqui o convite para você baixar. E aqui embaixo tem os anexos, né? É baixar, visualizar, imprimir. Já era. Clicou aqui, né? Você vai fazer um download, possivelmente de uma praga, de um vírus, de um parasita virtual, né? Aí quando você abre um arquivo, às vezes você nem vê acontecendo, né? Começa a instalar esse aplicativo, esse programa malicioso, né? Então evitem. Não conhece o e-mail? Nem abre, gente. Ó, olha, isso aqui é muito triste, né? Para golpes de pessoas muito solitárias ali, né? Olá, meu amor. Por que você fez comigo? Tô com saudade, fingiu que não me viu, né? Olha aqui a foto que eu tô te mandando. Aí você vai lá, clica, pemba, já era. Olha as fotos da nossa amizade, tarará, baixa aqui, a foto está em anexo, que saudade, tarará, tarará. Aí você baixa, você acha que, eita, será que tem uma pessoa, né, querendo falar comigo, entrar em contato? Nada, é vírus. Estou com muitas saudades, né? Abre aqui o slide, o anexo, né? Apresentação, nada, às vezes está roubando seus dados, né? Orkut, solicitação de não sei o que, ó. Aqui é uma mensagem do Orkut, né? Tem umas inconsistências, assim, que você, a partir do momento que você passa, né, a treinar seu olho, você passa a ver na hora, né? É uma mensagem do Orkut, de uma rede social antiga, né? Mas olha o e-mail que está te mandando, é da Google, não tem nada a ver com essa empresa que está sendo anunciada. Então isso tem cara de fraude, na hora dá pra ver, né? Ó, tem umas coisas até mais elaboradas, né? Intimação para comparecimento em audiência. Você acha que é uma coisa séria, né? Que é um fórum, uma coisa assim, o Ministério Público está te mandando um ofício, algo, sabe, super sério, aí para você baixar aqui uma intimação, não sei o que, vírus, né? Receber uma coisa séria, assim, pessoal, nem seguir pelos números que possam aparecer, assim, um número telefônico, um contato, né? Às vezes você recebe uma intimação ali do Ministério Público, entra na internet, no seu navegador, né? Deixa esse e-mail para o lado e busca o número desse órgão, né? Vê se realmente confere, se existe essa pessoa, se existe essa instituição, né? Vai atrás do número oficial, na página oficial, liga, recebi um e-mail assim assado, é verdade isso? Não, não tem nada a ver. Não, não, isso aqui não é procedimento que a gente faz, não. A gente vai enviar um oficial de justiça para ir atrás, para entregar para você, não sei o não sei o que lá, né? Então, assim, se informem, né, dos rituais legais das coisas a partir dos canais oficiais e não por qualquer e-mailzinho não, tá, pessoal? Isso aqui eu acho muito importante porque é um negócio que começa a ficar muito sério, sabe? Eles começam a mexer com, com, com a própria geringonça, né, da sociedade para se valer, se valem disso, né, e eles se utilizam desses métodos, né, para enganar as pessoas. Ok, como é que depois desse terrorismo todo, né? Como é que a gente faz para se proteger disso, desses ataques, né? A primeira orientação é o antivírus, que é um programa, um aplicativo que você baixa, né? Vão haver versões gratuitas, né? Que não são muito recomendadas, eu acho que elas não dão conta de todos os vírus, né? Elas são muitas vezes uma coisa para você baixar, experimentar, né? E é um pouco mais limitada, é uma ideia de fidelizar o cliente para quando ele realmente vê que ele precisa daquele serviço, ele então decide contratar a versão paga, né, desse aplicativo, desse programa, né? Então, eu acho que vale a pena pensar, né, quando uma empresa ou uma pessoa que faz muitas transações bancárias pela internet, ou uma pessoa que tem como compartilhar informações sensíveis, sigilosas, vale a pena essa pessoa, né, ter um antivírus no computador. Uma pessoa que faz às vezes muitas transferências de arquivos, né, baixa, faz upload, né,
disso, daquilo, né? É importante ter um antivírus e contratar esse serviço e mantê-lo sempre atualizado, né? Da mesma forma, é sempre bom atualizar o sistema operacional, seja desse computador, seja desse celular, né? Então, vai ali na sua loja de aplicativos de celular e vê quais aplicativos precisam ser atualizados, né? Isso é bom por quê? Porque as empresas que desenvolvem, né, que fornecem esses aplicativos, elas são constantemente demandadas pelos clientes, pelos usuários, né, melhorias, né? Opa, a pessoa às vezes foi atacada, né, no WhatsApp. Então essa pessoa que foi lesada, ela liga pro WhatsApp, entra em contato, manda e-mail, parará, e cobra. Como é que é? Poxa, essa versão de vocês aqui está permitindo tais e tais problemas, né? Às vezes até no jornal, né? Houve vazamento de dados, não sei qual aplicativo, parará. Eu acho que recentemente na pandemia teve, né? Acho que o Deezer vazou dados de não sei quantos centenas de milhares de usuários, né? Esse é o problema, né? Na pandemia, todo mundo ficou confinado em casa, né? Então as pessoas cometiam fraudes e delitos, né? Elas se especializaram cada vez mais, né? Todo mundo teve mais acesso, né, à internet, a computadores, a celulares, né? As coisas passaram a ser de forma remota, né? Tudo é por aplicativo hoje em dia, tudo é por site, por e-mail, né? Tudo você resolve pelo WhatsApp, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas se especializaram e viram boa parte das suas vidas migrarem para a internet, para o virtual, né? As fraudes, os criminosos, os bandidos, né? Eles também se especializaram, né? Então, os golpes que eles davam passaram a ser também virtuais, também eles passam a atuar mais na internet, né? Então, por isso é muito importante, né, a gente manter sempre as coisas atualizadas, né? Porque isso é uma forma das empresas, né, combaterem esses ataques e a gente vai sempre estar com a última versão, a versão mais imune, mais protegida, né, dos programas que a gente usa. Outra coisa que eu acho muito legal é a gente escolher senhas mais difíceis, né? E aqui tá bem observado, com bom senso, né? Evitar senhas, tipo assim, vou usar minha data de aniversário, senhas que são óbvias. Porque se, por exemplo, se vazam meus dados na internet, a primeira coisa que uma pessoa vai tentar utilizar como senha sei lá, minha data de aniversário, é meu nome, né? São números de documentos, né? Evitar ter essas repetições. A minha senha é o meu CPF, a minha senha é minha data de aniversário, porque isso é uma coisa muito óbvia, ou senha muito óbvia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Meu nome é Gustavo, né? Então, assim, eu vou botar a senha Gustavo. Né? Putz, isso aí é pedir para você ser. Pedir para uma fraude acontecer, é pedir para alguém acessar, né, alguém que você não autorizou acessar a sua conta. Né? E é interessante também a gente manter, né, com regularidade, né, uma troca dessas senhas. Né? Às vezes de ano em ano, de a cada 2 anos. Né? Evitar senhas muito difíceis a ponto de você não lembrar mais. Né? Mas evitar e evitar ficar trocando o tempo inteiro a ponto de você também se esquecer. Né? Mas é importante ter essa mobilidade, assim, não ficar parado com uma senha 10 anos. Isso é dar sorte para azar, sabe? Evitar o uso de computadores públicos. E aí eu também, né, já expando essa ideia para evitar ficar fazendo operações, né, bancárias, operações importantes, com o celular pendurado numa Wi-Fi pública, né, numa Wi-Fi que todo mundo está acessando. Vou num restaurante ali, pegar a senha da internet, vou num shopping, num mercado ali, opa, me presta a senha da internet, né, e tá todo mundo usando aquele Wi-Fi, e você faz 1000 operações ali, de bancárias, envia documentos, coisas pessoais, tarará, né, é muito perigoso. Mas não tem jeito, eu tenho que utilizar, eu estou no meio do nada, eu preciso enviar isso porque senão eu vou ter problema, né? Tudo bem, faça, né? Mas esteja
seu antivírus ali ligado, né? Ou, à medida que você fizer, troca sua senha depois. Ah, eu preciso enviar tal coisa, uma informação sensível, um documento pessoal, né? Nessa LAN house aqui, nesse computador que todo mundo usa. Precisa acessar meu e-mail aqui. Ok, acessa, mas quando chegar em casa ou, né, pelo celular mesmo, já muda a sua senha, né, o quanto antes, para ninguém se apoderar dela, né? Evita ao máximo, né, fazer operações bancárias numa internet que é pública, né, num Wi-Fi que às vezes está sendo utilizado por muitas pessoas, né? Isso é, como eu falei, da sorte para azar, né? E uma coisa que eu estou falando desde, né, de antes, né, não clicar em links estranhos de mensagem de e-mail, de SMS, de WhatsApp, de outros, né, outros aplicativos de conversa, né? Não sabe o que é, não clica, não conhece o número, e não está nem conseguindo lembrar, ninguém sabe quem é, nem dá papo, né? Às vezes liga de um outro telefone, né, para saber quem é, para testar, né? Porque tem muito isso, a pessoa não vai nem atender, às vezes a ligação nem completa, né? Então é isso, toma cuidado, né, com quais cliques, né, quais links vocês clicam. E não adianta só ter um antivírus instalado se você não bota ele para rodar, você não passa esse antivírus periodicamente, né, no seu celular, no seu pendrive, né? Às vezes pendrive é uma coisa que circula em muitos computadores. Você bota um arquivo ali, aí bota na mão da pessoa, a pessoa bota no outro computador, não sei o que, passa adiante, aí você pega esse pendrive, vai não sei quantos computadores, né? É como se fosse pessoa mesmo, né? A pessoa que está muito circulando ali em muitos lugares, a chance da pessoa pegar uma gripe é grande, né? Então é como se fosse um remédio, uma vitamina ali, né? Passa o antivírus periodicamente, até no pendrive, né? Passa no computador, passa no pendrive, passa no seu celular, né? Para ele estar constantemente fazendo uma varredura, né? Para identificar se tem algum software, algum programa malicioso, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de serventia esse encontro, né? E a gente se vê presencialmente sábado que vem, né? Para a gente conversar sobre o sistema operacional Windows. E eu quero também dar uma palavrinha sobre essas ferramentas do Google, tá bom? Qualquer coisa vocês já sabem, entrem em contato, podem tirar dúvidas. E eu quero lembrar que todas essas lições estão sendo gravadas e armazenadas no YouTube, para vocês assistirem quando e quantas vezes quiserem. Os slides, esse material que eu estou mostrando, eles também ficam disponíveis, né? Um link que eu joguei na descrição do nosso grupo do WhatsApp, né? Fica tudo ali no Drive, caso vocês queiram consultar. Beleza, pessoal? Até breve, né? Qualquer coisa eu tô aqui. Salve!